Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Tem um episódio do desenho do Batman do futuro que foi muito, mas muito importante para todos aqueles desenhos dos anos 90, 2000 da DC. Porque foi nele onde nós tivemos aquele primeiro gostinho de que poderia haver um desenho então da Liga da Justiça. Foi um evento épico e tanto, quando do nada, em um episódio do Batman do futuro, aparece um Superman já velho, e vemos a Liga da Justiça do futuro em todo o seu esplendor. E realmente é um episódio memorável. E não é só por esse acontecimento da Liga da Justiça, isso porque o episódio ele tem algumas reviravoltas. E no vídeo de hoje, então, nós vamos fazer aquelas análises então, de episódios, vamos falar tudinho sobre esse evento épico que aconteceu no desenho do Batman do futuro. Tudo isso depois da abertura. E pessoal, vocês já sabem, né? Antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aqui o seu bate-like e também o seu bate-comentário do futuro. Comenta aqui se você sabe qual episódio que eu tô falando, se você lembra de ver assistindo esse episódio, deixa tudo aqui nos comentários. Dito isso, o episódio que eu falei então ali no começo se chama O Chamado. E é um dos últimos episódios da terceira temporada lá do saudoso, desenho do Batman do futuro. Esse episódio está entre os melhores do desenho, pois aqui o Batman Terry McGinnis conhece finalmente o Superman e o herói lhe oferece a chance de se juntar à Liga da Justiça Ilimitada. No entanto, o Terry não é tão bem recebido assim pelos outros membros da Liga. E aí o assunto fica ainda mais sério quando o Superman lhe confidencia que suspeita que um deles é um traidor. E esse episódio, então, foi exibido em novembro do ano 2000. Um ano antes, então, de estrear, a animação do Liga da Justiça. E essa história, então, é contada em duas partes, aqueles episódios que tem continuação. E foi importante, então, para o produtor executivo da época do desenho, do Batman do futuro, Bruce Timm, dele colocar ali a Liga da Justiça e brincar com esse conceito, então, de ter havido, então, essa equipe da Liga da Justiça nesse universo dos desenhos animados. Bora, então, analisar esse episódio memorável. Começamos em Metrópolis, com vários turistas olhando com admiração a Torre de Vigilância, que nesse futuro está aqui na Terra e serve de base para a Liga da Justiça. Dentro dela temos uma cena de ação, com o herói Micro, que é tipo o Átomo dessa época. Ele faz um treinamento até um aviso chegar na torre. Um monotrilho de passageiros perde o controle em Metrópolis e está em rota de colisão com outro. O Michael então embarca no trem e consegue desacoplar os vagões de passageiros e evacuar as pessoas em segurança. No entanto, assim que o Michael tenta sair do trem, um campo de força aparece na porta, tornando impossível para ele escapar. Um acidente tão grave acontece e o Michael fica gravemente ferido. Esse episódio então ele começa com esse clima de mistério, que alguém então armou uma armadilha para um membro da Liga da Justiça. E assim, também é muito maneiro começar olhando já essa versão aí da Torre de Vigilância nesse futuro, ver que tem uma liga, não tem como não ficar pilhado com esse começo. E agora vamos para Gotham, e o Batman está perseguindo a vilã Inky. E uma figura misteriosa acompanha essa ação. A batalha dos dois chega no chão, e a vilã pega um civil próximo, que era aquela mesma figura de antes, e se envolve em torno dele para mantê-lo como refém. No entanto, esse civil aqui começa a girar numa velocidade sobre-humana, espalhando a Inky por todas as direções, e essa figura se revela como sendo ninguém menos que o Superman. Só que agora, ele tá um pouco mais velho, um pouco mais grisalho, com esse traje diferente, mas ainda é tão forte como sempre. E o Terry, claro, fica sem palavras e muito surpreso. Outro momento aí para pegar quem tá assistindo com tudo. Imagina você vendo aí essa versão alternativa aí de Superman do futuro, grisalhão, com esse traje preto aí. Por sinal, tá bem maneiro. E um detalhe bem legal é quando você tá assistindo ali, quando o Superman aparece mesmo com o seu traje, toca lá o tema, do desenho animado do Superman. Os dois retornam à Batcaverna, onde o Superman cumprimenta o seu velho amigo Bruce. Tem uma troca boa de diálogos, onde o Bruce fala que ele deveria ter pegado um pouco do DNA kryptoniano do Super para parar de envelhecer. Mas o Bruce já pergunta ao Super a razão pelo qual ele está visitando Gotham. O Clark responde que quer oferecer então um convite para o Terry entrar na Liga da Justiça. O Bruce pondera se isso é devido aos ferimentos recentes do Micro e se o Terry seria só um substituto. Mas o Super diz que o Terry ganhou seu lugar e que ele o vem observando. O Clark pede ao Bruce para aprová-lo como mentor do Terry, mas o Bruce sente que não depende dele, e os dois heróis lendários aguardam silenciosamente a decisão do Terry, que mesmo estando surpreso, aceita o convite do Super para visitar a Torre de Vigilância. Galera, demorou, mas enfim, então esse Batman recebeu o convite para ser um membro da Liga da Justiça. E assim, é um momento impactante atrás do outro. Quando teve a revelação do Superman há pouco,
agora a gente vê o Clark então reencontrando o Bruce. E de novo é muito boa a troca de falas aqui deles, realmente você percebe que são esses velhos amigos e que eles têm muita história junto. Mas contudo, quando o Terry chega lá na torre, não é um clima tão legal assim. E aí temos a apresentação dos outros membros da Liga. A chegada do Terry é imediatamente recebida com hostilidade por alguns dos membros, como a Grande Barda e o Gavião Guerreiro, até porque o Superman decidiu convidá-lo sem primeiro consultar os seus companheiros de equipe. O Lanterna Carol e a Aquagirl são mais amistosos, mas o Superman insiste que a sua decisão é final. E os seus companheiros de equipe saem, deixando o Terry pensando que isso foi uma má ideia. Em particular, no entanto, o Superman confidencia ao Terry que suspeita que um dos membros da Liga esteja tentando sabotar e matar os outros. Clark revela o estado atual do Micron e explica ao Terry que o herói foi enganado por um método que apenas alguém de dentro da Liga saberia usar, e pede para o Batman descobrir quem é esse traidor. Porque só do Terry estando ali, os outros membros da Liga já não estão gostando muito. E agora o Super tá pedindo para ele meio que ser um espião, então relatar coisas dos outros membros. E aqui de novo volta nessa coisa do mistério de alguém sabotando a Liga, algum membro ser um traidor. Eu acho bem legal essa premissa aí. O Terry fica relutante em suspeitar dos maiores heróis da Terra, mas mesmo assim, ele começa a revisar os arquivos de cada membro da Liga. Um detalhe legal é que mostra o traje da Barda dos quadrinhos com o Senhor Milagre, e que o Aquaman é pai da Aquagirl. Ela aparece até ali para tentar melhorar o clima da equipe, e até convida o Batman para ajudá-la no seu treino de natação. O Terry fica ali então analisando os dados, e observa os heróis da Liga treinando, através das câmeras de segurança. O Terry entra em contato com Bruce, revelando que não consegue imaginar como algum deles pode ser um traidor. No entanto, o Bruce diz ao Terry que isso já aconteceu no passado da equipe, e para continuar trabalhando, pois as respostas estão em algum lugar. E eu gosto muito como em pequenos diálogos e também easter eggs, como aqueles arquivos ali do computador, o episódio ele vai construindo essa coisa que a Liga, né, ela é essa equipe que realmente tá há muito tempo nesse universo aqui do desenho. E fora que aquilo que o Bruce diz vai fazer sentido quando a gente vê o desenho da Liga da Justiça mais pra frente, que é quando teve o negócio lá da traição da Mulher Gavião. Só que quando o Batman se vira e vê que a câmera focada na Aquagirl ficou em branco, ele corre até o tanque em que ela está e a vê em apuros. O Terry descobre que o tanque tá com defeito, pois ele tá começando a superaquecer a água, e a porta se recusa a responder aos seus controles. As tentativas iniciais do Terry de destruir a porta falham. Então, ele corre para a sala de treinamento, pega a arma da mão da Barda, que fica mega irritada, corre de volta para explodir a porta. A sala se enche de água, mas a Aquagirl tá viva. A Barda e o Gavião exigem que o Batman se explique, mas a Aquagirl defende, revelando que o tanque estava sim com defeito. O Gavião grita que ele poderia ter chamado pelos interfones. A Barda pega a Aquagirl e repreende o Batman por agir sem os outros. O Superman e o Terry depois investigam o painel de controle do tanque, descobrindo que ele foi sabotado. O Superman então confirma suas suspeitas de que há um traidor no grupo. E bem, se antes era uma suspeita, realmente tem alguém aqui tentando matar os membros da Liga. E é algum deles. Mas esse incidente, essa cena toda mostra também pro Terry como é difícil até trabalhar em equipe, né? Que você tem que estar sempre ciente do que os outros vão fazer ou a reação deles antes de você tomar uma ação. Então já tá meio que mostrando aí o Terry essa coisa do trabalho em equipe. Mais tarde, o Terry faz uma patrulha aérea de Metrópolis, enquanto ao mesmo tempo fala com Bruce, revelando como todos na Liga, exceto a Aquagirl, não querem que ele se junte. Nesse momento, chega um pedido de socorro, dizendo que grande parte da cidade está ameaçada por uma série de explosões. A Liga aparece ali, e junto com Batman, ajuda a salvar civis e minimizar os danos. E tem várias cenas desses heróis da Liga usando seus poderes e mostrando que eles realmente são bons nisso. Só que chega um momento em que o Batman está acompanhando o Gavião Guerreiro, que aparentemente recebe outro pedido de socorro na frequência da Liga. O Batman, confuso, diz que não está recebendo nada. O Gavião diz ao Batman para ele ficar para trás, enquanto voa para enfrentar essa ameaça, um míssil balístico. O Batman segue no Batmóvel. O Gavião sela aqui a sua armadura nessa nova forma e prende o míssil, empurrando-o para fora do curso. O Batman o parabeniza quando, de repente, o míssil explode, levando o Gavião com ele, e o seu capacete é arremessado no para-brisa do Batmóvel. Olha, por essa eu acho que muita gente não esperava. Pô, te acabou de conhecer os membros dessa Liga da Justiça do Futuro, os caras vão lá e já matam um, e um dos mais legais ainda. E até pra quem não lembra sobre esse personagem, a gente até falou sobre ele em alguns outros vídeos aqui no canal, que ele é o filho, né, do Lanterna Verde com a Mulher Gavião. Isso, claro, não é explicado aqui, tem outros episódios que vão mostrar isso, mas a princípio aqui a gente só vê que ele é um cara ali que lembra, né, a Mulher Gavião ou o Gavião Negro.
O Batman recupera o capacete do Gavião, enquanto o resto da equipe chega e fica arrasado com a morte do seu companheiro. O Batman começa a explicar sobre o sinal de socorro, e o resto da equipe revela que também nunca recebeu ele. Ou seja, parece que só o Gavião recebeu essa mensagem. O Superman chega e diz a todos que assim que descobrirem quem colocou as bombas na cidade, estarão mais perto de encontrar o assassino do herói. Na Batcaverna, o Bruce analisa as imagens do Batmóvel. Ele vai aplicando várias análises e ângulos de câmera, que mostra que o míssil foi atingido por algum tipo de raio, pouco antes de explodir. O Bruce rastreia o feixe de volta à sua fonte, e ela é a visão de calor do Superman. Por mais inacreditável que pareça, o traidor é o próprio Superman. E assim, ó, só antes de reclamarem aí que estão fazendo o Superman do mal, lembra que naquela época essa reviravolta até que é interessante. E sim, vão ter muitas explicações aí desse mistério, e até foi com esse gancho aqui que acabou a primeira parte, né, desse episódio. E que senhora deixa, hein? O Terry se prepara para voltar à Torre da Liga, determinado a avisar os outros. Mas o Bruce afirma que precisa fazer mais. Ele revela um cofre escondido e desbloqueia um sistema de alta tecnologia, dando a Terry o seu recurso mais valioso, uma grande lasca de kryptonita. O Bruce explica que essa não é a primeira vez que o Superman fica fora de controle, e que foi o próprio Clark que deixou isso com ele, no passado. O Bruce diz ao Terry que faça o que for necessário para parar o Homem de Aço, e relutantemente o Terry aceita a kryptonita. E aqui é mais um detalhe curioso, né? Que depois, no futuro, lá no desenho da Liga da Justiça, a gente tem realmente essa parte aí, que é do Superman confiando no Batman e deixando esse pedaço de kryptonita, porque ele sim perde, né, o controle em alguns episódios do desenho. Esse universo aqui das animações da DC é um Kevin Feige elevado à 10ª potência, né? O Batman chega na torre e mostra a filmagem do Superman explodindo o foguete pro resto da equipe. Claro, sem o Superman ali. A Barda, tendo conhecido o Super por mais tempo, se recusa a acreditar, suspeitando que o Terry fabricou isso. Os dois rapidamente começam a discutir, e a Barda ataca o Batman. Mas antes que ela possa fazer mais mal a ele, o Cairo a detém e prende com o seu anel, pedindo que ela se acalme. De repente, eles ouvem uma voz concordando com o Cairo. É o Gavião Guerreiro, e ele se revela como estando vivo e bem. É pegadinha do malandro aqui do episódio do Batman do Futuro. O Gavião não morreu, não. Ele diz que, na verdade, quem explodiu lá e a gente viu aquele capacete voando foi aquela armadura, né? Aquele traje que ele conjurou, só que ele não estava dentro dele. Ele estava controlando só aquele traje. Todo mundo está muito feliz pelo Gavião estar vivo. E ele diz que ficou desconfiado quando recebeu aquele sinal de socorro que o Batman não tinha ouvido. E, portanto, atacou o míssil com uma armadura vazia. E ele também ganhou um novo respeito aí pelo Terry por causa dele ter se recusado e ficar para trás. E agora, o Gavião acredita nas suspeitas sobre o Superman. A equipe depois confronta o Super, que é pego no ato, quando ele tá alterando lá a câmera de recuperação do Micron. E a desculpa do Superman não cola, quando o Lanterna começa a refutar o que o Super fala. A Aquagirl, tentando tranquilizar o Superman, quando toca nele, para o seu choque, um olho alienígena abre um buraco no traje do Super e ataca. E toda a liga não é páreo para ele. O Batman tá prestes a usar a kryptonita, mas hesita, e o pedaço é derrubado da sua mão. E aqui dá pra ver o nível de poder aí desse Superman, quando ele vai então derrotando cada um desses membros da Liga. E eu já quero deixar aqui como meu favorito aqui dessa Liga da Justiça do Futuro, esse Lanterna carequinha aí que é todo zen, que ele é todo inteligente, fica naquela posição meio de Buda, assim, sabe? Pô, pra mim ele é uma Lanterna bem diferente, eu adorei a atitude dele aqui. Só que aí até o Micron participa dessa luta. Ele desperta, aumenta o seu tamanho e agarra o Superman, o que permite que o Batman recupere a kryptonita. O Superman se liberta e nocauteia o Micron, mas foge dali ao receber vários tiros da arma da Barda e voa para longe. A Liga depois se recupera das feridas e comenta sobre aquele alien que estava grudado no Super. Cairo procura por qualquer notícia sobre o Superman, mas não encontra nada. O Terry admite sua hesitação ao Bruce, por causa do Superman ser um dos maiores heróis que já viveram. Os outros heróis especulam que o Superman deve ter escapado para a sua Fortaleza da Solidão. Embora nenhum deles saiba onde que fica ela, o Terry lembra que ele conhece sim uma pessoa que sabe, e é o Bruce. E aqui eu não vou ficar me repetindo também, mas de novo, isso é mostrado também no desenho que o Batman e a Mulher Maravilha são um dos poucos lá que conhecem a localização da Fortaleza. Então a equipe vai para a Fortaleza e vai observando as salas desse local, inclusive a ala do viveiro das criaturas que o Superman coleciona do espaço, e veem que ela foi danificada. O Superman tá lá esperando eles, e após uma breve luta, o Batman consegue nocautear ele com a kryptonita. Tirando a parte de cima do traje do Superman, eles veem a tal criatura.
e é o clássico vilão Starro. Os viajantes galácticos Carol e a Barda nunca viram um ser assim, e a Aka-Go chega próximo do Starro e se conecta telepaticamente com ele, e aí descobrimos a sua história e como ele veio parar aqui. Sim, para esse episódio ainda ficar melhor, os caras vão lá e colocam esse vilão épico que é o Starro. E uma coisa curiosa é que a história agora que a gente vai ver aí do Starro vai lembrar em parte um pouco o motivo do Starro tá lá no filme, né, do Esquadrão Suicida do James Gunn, no ano passado. Vocês vão ver que tem um certo paralelo aí. Vários séculos atrás, o Starro estava de boas no seu mundo aquático, mas foi sequestrado pela nave do Preservador, que coleciona várias espécies raras do universo. O Preservador mais tarde sequestrou o Superman, mas o Super se libertou e derrotou o vilão. E não tendo como devolver os seres aos seus mundos de direito, o Superman adotou então essa coleção de criaturas e as abrigou na fortaleza. Embora ainda fosse pouco mais que um prisioneiro, agora o Starro tinha um plano. Ele decidiu ganhar o controle do Superman desde que testemunhou a força do Kryptoniano. E décadas depois, enquanto o Super estava alimentando o Starro, ele pulou no seu rosto e assumiu o controle da sua mente. O Starro, então, tá há muito tempo já controlando ali o Super. Inclusive, esse acontecimento aí do Superman já tinha acontecido, que foi no desenho do Superman, né? Quando ele encontra esse cara que coleciona as criaturas e ele vai lá e salva elas. E aí eles foram lá e colocaram o Starro aqui para conectar o Batman do futuro e o desenho do Superman da série animada. Os heróis se perguntam por que o Starro esperou tanto tempo para tentar matar o resto deles. Em resposta a isso, a Aka-Go abre uma porta para outra câmara e vê centenas, talvez milhares de outros Starros em uma piscina subterrânea. Aí vemos, né, que esse Starro Superman estava criando mais da sua própria raça. E há agora o suficiente deles para possuir uma grande parte do planeta. O problema é que esses Starros percebem os heróis, e vários deles saltam da piscina e se grudam nos outros membros da Liga. E apenas o Batman permanece livre, pois ele foi capaz de executar os Starros com seu bate-traje. O fragmento de Kryptonita cai no chão, e a Barda o arremessa para longe. E galera, só sobra então o Batman contra toda a Liga controlada pelo Starro. Bom, e quem disse alguma vez que o Batman Terry McGinnis nunca tinha encontrado um grande desafio? Bom, acho que aqui ele encontrou o maior de todos. É ele contra toda essa liga experiente e ele tá sozinho. O Terry tenta fazer eles voltarem a si, mas ele joga uma bomba de explosão para ganhar tempo e conseguir entrar no Batmóvel, enviado pelo Bruce por precaução. O Bruce fala de um plano B que ele bolou com a comissária Gordon e também com os militares de bombardear a fortaleza e matar todas as criaturas, mas o Terry recusa essa opção. O Starro Superman persegue o Batman e derruba o Batmóvel com a sua visão de calor. O Starro confronta o Batman, oferecendo-lhe a chance de ser um de nós. O Batman declina esse convite, atraindo o Starro perto o suficiente para acertá-lo com um gancho do Batmóvel que dá um choque na criatura, permitindo então que o Superman a puxe de seu peito. O Superman se recupera, sem se lembrar do que estava fazendo. O Terry rapidamente fala tudo que rolou, enquanto eles voltam de volta para a fortaleza. E os outros membros da Liga que estão sendo controlados, eles estão tentando criar então uma passagem que tem naquela piscina ali cheia de água, que vai libertar então todos aqueles milhares de Starros pro oceano, e aí eles vão daí conquistar a Terra. O Superman volta naquela caverna, fingindo que ainda está controlado. Mas junto com o Batman, os dois começam a libertar os heróis da Liga. Todos vão voltando ao normal, enquanto o Batman mergulha na piscina para impedir a Aquagirl de abrir aquela fenda na piscina. Mas é tarde demais. E pior, o Terry começa a ficar cercado de mini Starros. O Superman começa a arrancar várias pedras, e elas são enormes, e as deixa cair, dizendo pro resto da Liga que eles têm que bloquear a saída a qualquer custo, mesmo que isso signifique matar o Batman e a Aka-Girl. Os outros relutantemente o ajudam. Eles conseguem bloquear a entrada. Enquanto isso, o Batman, usando novamente seu choque do bate-traje, se desvencilha dos aliens e salva a Aka-Girl, e a si mesmo por pouco. Fora da superfície, o Superman, com a sua visão de calor, retira o alien que a controlava. E finalmente, com todos os heróis então libertados, eles começam a reunir então todos aqueles Starros que estavam dentro da fortaleza. E é muito Starro, gente. A Liga coleta todos os Starros em um tanque de construção do Lanterna, com aquele primeiro Starro original sendo o último. Barda e o Gavião querem exterminá-los, mas o Superman se recusa, pois nunca foi escolha do Starro sair de casa. A Aquagirl então se comunica com ele e descobre a localização do seu planeta natal. Ela pega emprestada a caixa materna da Barda e manda todos os Starros para as coordenadas, onde o Carol deixa cair no oceano todos aqueles Starros no planeta deles. Um final feliz para o Starro e uma chance dele restabelecer a sua espécie da quase extinção. E poxa, eu achei bem legal aí como eles conseguiram fazer nesse final, colocar o Starro como também uma vítima, né? Que pô, ele tava lá no planeta dele,
foi sequestrado e depois ficou enclausurado lá num viveiro. E aí dá pra entender porque que ele queria a vingança desse planeta onde ele fica preso. De novo, como eu falei, foi mais ou menos parecido com o que fizeram agora no filme do Esquadrão Suicida, onde o Starro tava de boas lá no espaço. E aí pegam ele e transformam ele numa arma aqui na Terra. E por conseguir ajudar toda a Liga, o Terry ganhou o respeito sincero e a gratidão dos outros membros da equipe, que estão ansiosos para que ele se junte. Mas o Terry não pôde ignorar que os outros quase sacrificaram ele e a Aquagirl. A Barda lembra ele que ingressar na equipe seria ficar em um tempo integral, e que fazer parte de toda a equipe pode colocar o Terry à frente do primeiro Batman, que nem sempre foi um herói que atuava em equipe. Só que o Terry acaba recusando o convite, e responde friamente que talvez ele e o Bruce tenham algo em comum afinal. Enquanto o Terry se afasta, o Superman comenta com carinho, dizendo: mais do que você pensa, filho. Mais do que você pensa. E esse foi então o grande episódio, né, do desenho do Batman do Futuro que apresentou a Liga da Justiça. Nossa, eu adorei relembrar esse episódio, que eu lembrava de algumas poucas coisas, mas reassistindo assim foi bem legal ver essa Liga da Justiça aí finalmente num desenho. E não são os membros que eu achei interessante ter ali a Barda, esse Gavião Guerreiro, o Lanterna Verde que eu achei o melhor ali, mas também essa coisa do clima de mistério, de alguém podendo trair, né, e tentando descobrir quem é esse traidor. Isso eu achei maneiro, e até o próprio plot twist do Superman com o próprio Starro, o que deu um grande desafio aí pro nosso Batman Terry McGinnis. Mas galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês lembravam desse episódio? Lembram a primeira vez que assistiu e viram ali uma Liga da Justiça aparecendo no desenho? Comenta aqui embaixo. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser ajudar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.